Você se sente de alguma forma infeliz, como se estivesse faltando algo em sua vida, um vazio existencial? Partindo da psicanálise, desde ali o seu fundador, Freud, podemos pensar basicamente ou de forma bem sintética que o fator para isso, para essa infelicidade, esse vazio existencial, é que, ah, de alguma forma, nós somos seres faltantes, no sentido de desejo ou desejos, porque somos frustrados, passamos por alguma frustração ou, continuamente estamos em frustração por não conseguirmos realizar, esse desejo ou os desejos que para Freud inicialmente ali, claro que em função do contexto de vida que ele se encontrava, ele pensou na possibilidade, afetivo-sexual. Então, esse seria um dos fatores. Mas, pensando, de uma maneira mais abrangente, do ponto de vista da psicanálise, outros autores psicanalíticos, podemos pensar esse desejo ou desejos que temos, ao longo da vida, nesse sentido de falta mesmo, né, porém não necessariamente algo, afetivo-sexual, que seria causador de uma neurose, por exemplo, ou que poderia nos levar a algum tipo de sofrimento psíquico ou mental, mas esse desejo ou desejos teriam que ver, na verdade, com essa falta, mas devido à impossibilidade de realização desses desejos, eh, porque nós somos tolhidos eh, a partir de uma instância que chamam superego, né? De forma que, não podendo realizá-los, somos frustrados e por isso, então, experimentamos a infelicidade, quer dizer, no sentido assim de insatisfação mesmo, ou da falta de algo na vida, como eu me referi, né? Inicialmente, uma grande questão aí existencial, um vazio existencial. Seguindo, em termos de, cronologia, né, da história, da psicologia, mais, especificamente da psicanálise, porém, com, um outro olhar, uma outra teoria, nós temos Jung, né, que é psicanálise também, mas que tem algumas diferenças teóricas. No caso, o Jung fundou a psicologia analítica, né? Então, Jung vai propor que nós somos seres incompletos, né? Quer dizer, também há uma falta aqui. Porém, para Jung, essa incompletude tem de ver com a individuação, que é o conceito-chave da psicologia analítica, tá? No sentido assim de que nós temos como se fossem partes que nos constitui desde ali da vida no útero, com o nascimento, desde ali de bebê, conforme vamos nos desenvolvendo, nós vamos constituindo inicialmente nosso ego, né? Porém, a gente já nasce com um self, que é um eu maior, como eu posso dizer, aqui no Ocidente é uma centelha, vamos dizer assim, uma centelha divina, o Atman do hinduísmo, né? Quer dizer, nós já nascemos com esse, vamos dizer, até mesmo poderia ser assim, o espírito, né? Conforme algumas eh, vertentes espiritualistas preferem. Então, nós vamos nos constituindo desde o útero da infância, em termos desse ego, do self, né? Conforme eles vão ali se relacionando, alinhando como num eixo ego-self, o self-ego. Daí, a partir dos conteúdos das figuras de pai e mãe, nós temos a ânima e um ânimos,
vamos desenvolvendo a persona, tá? Que é uma espécie aí de máscara social, né? Para cumprir certos papéis eh, eh, na vida, em relação à coletividade, à sociedade. Temos a sombra, que também seria uma outra parte do inconsciente, que contém tudo que nós rechaçamos, né? Tudo que é entendido por nós como errado, pecaminoso, enfim, todas aquelas aqueles defeitos, né? Vamos dizer assim, que nós não damos conta de assumir em nós mesmos, que nós podemos até projetar nos outros. Seguindo nessa linha mais transpessoal, temos o Maslow, outro autor interessante para pensarmos essas grandes questões filosóficas, né, da vida, que vai propor que nós somos seres movidos por necessidades, tá? Então, o que vai determinar tudo isso são as necessidades, como na famosa pirâmide de Maslow, que vocês já devem conhecer, que você já deve conhecer, que coloca as necessidades básicas, sociais, afetivas, até chegar no topo ali, que nós temos necessidades outras ou meta-necessidades, quer dizer, necessidades que transcendem a nós mesmos, no sentido do nosso eu, né, eu como ego individual, pessoal, quer dizer, princípios e valores mais espirituais, transcendentes do que propriamente materiais. Então, a realização dessas meta-necessidades, todas essas necessidades, desde as mais básicas até as meta-necessidades, são o que nos move, a motivação, né, maior, nesse sentido de nós podermos nos autorrealizarmos. Então, chegando no topo da pirâmide, nós estaríamos autorrealizados. Então, nós temos a questão da necessidade e a autorrealização em Maslow. E temos o Viktor Frankl, outro autor transpessoal, da psicologia transpessoal, um dos pioneiros também, como Jung, Maslow, que vai então propor a questão do sentido, quer dizer, sentido de vida. E esse sentido está relacionado a um outro conceito ou teoria dele da autotranscendência, quer dizer, algo maior, que vai além de nós mesmos, no sentido desse ego individual, tão pessoal assim, né? Quer dizer, algo então que vai nos dar um sentido, um significado maior, algo que tem relevância, importância. E não precisa ser algo grande. Pelo contrário, pode ser algo simples, que nos traz essa possibilidade de sentido na vida, de um propósito. Assim, o Frankl ele vai propor que ao invés de nós perguntarmos qual é o sentido da vida, da nossa vida, nós buscarmos perceber ou percebermos o que a vida pergunta, o que a vida quer, o que a vida espera de nós. Mas ele vai propor, então, três formas que nós podemos descobrir, ou três formas de descobrirmos é, o sentido da nossa vida. Uma delas é criando, é, realizando algo, produzindo, seja um trabalho, ou que for, ou seja, no trabalho, né? A pessoa pode se realizar ali no trabalho dela, algo que ela ama, de paixão. Então, mas não só nesse sentido, não. Aliás, é num sentido assim de qualquer tipo de realização ali de algo, seja um trabalho ou o que for. Outra possibilidade é experimentando algo novo ou amando alguém, quer dizer, através de um relacionamento afetivo, ou se for o caso, por exemplo, de você ser uma pessoa voltada ali para algum tipo de cuidado, auxílio, né? Seja
terapêutico ou de alguma outra forma, você também pode estar amando, o outro, né, quer dizer, há uma relação ali, que te dá um sentido. Outra possibilidade é com a atitude com relação à atitude que tomamos, frente ao sofrimento inevitável, inerente da vida. A conclusão que eu chego, fazendo esta relação entre esses autores, que eu, procurei aqui falar de uma forma bem breve, para que nós possamos compreender, as causas, a causa ou, o que está determinando os fatores, eh, em relação às grandes questões que eu coloquei filosóficas, a conclusão que eu chego é que nós somos seres incompletos. Nós somos seres que, temos como um propósito, uma função ou a tal busca existencial de vida, a completude.